julgamentos mentais do homem, que não representam as medidas reais da essência das coisas. O planeta, como outras entidades cósmicas, encontra-se diretamente relacionado às leis inexoráveis que governam o seu destino. Ligadas, compulsoriamente, aos respectivos mecanismos e orientações dinâmicas, encontram-se as humanidades que elaboram nas diversas estruturas planetárias. Na Terra, não escapa o homem a uma série de diretrizes, por encontrar-se em grau evolutivo que não lhe dá possibilidades maiores de escolha. Somente quando alcançar melhor padrão espiritual, poderá influenciar, com maior dose de liberdade, os mecanismos que lhe ditam as normas a seguir. As grandes leis ocultam-se em profundidade em dimensões especiais, que somente os mais evoluídos e categorizados alcançarão. A lei da renovação constante, normal, natural e lógica, pertence a todo setor e razão fenomênica. Só poderá viver e prosseguir aquilo que se renova. Das nebulosas aos vórtices dinâmicos do átomo, a renovação é a palavra que explica a possibilidade da aplicação das forças num sentido sempre crescente, pois nada do que existe se perde ou retrocede, transforma-se, renova-se, em busca de pontos e degraus mais altos. A palavra de ordem é evolução. Um vórtice dinâmico pode concretizar-se em matéria e esta voltar à dimensão anterior, adquirindo aspecto dinâmico. Porém, as trocas, as passagens, as modificações deixam na essência dos mecanismos a linha da experiência, que é aquisição, construção, vivência, enfim, ganho ou acúmulo de potencialidades. A vida, em si mesma, só poderá ser considerada pela constante renovação, que favorece, consequentemente, a ampliação dos diversos setores pelas experiências vividas. O homem, expressão máxima do planeta, nada mais é do que o resultado de milênios e milênios de experiências acumuladas, que alcançaram uma individualidade ou eu, preparada e forjada na escala dos seres. Entendamos bem, o homem não foi tal ou qual animal, mas um princípio inteligente resultante de uma afirmação divina que, à medida que ia maturando em experiências, conseguia expressar-se num degrau sempre mais categorizado, refletindo nas formas físicas adequadas o valor evolutivo que apresentava seu dinamismo espiritual. O homem não foi primata, este, possuindo um elan vital, um eu, foi alcançando determinado grau evolutivo após milênios de experiências e a devida maturação nessa posição pelas constantes repetições, palingênese, em dado momento despertou, pelas mutações no jogo dos cromossomos celulares, a melhoria das formas físicas, com arcabouço nervoso mais categorizado, alcançando posição que lhe abria os horizontes do instinto, transformando em razão por um ajustado e harmônico processo de conscientização, característico do reino nominal. O princípio inteligente, até alcançar o reino nominal, foi o resultado do acúmulo de experiências incontáveis, na escala dos seres vivos, orientadas pelo impulso evolutivo que consigo carrega. O princípio que comanda e impulsiona a vida se foi ampliando nas experiências quando de sua passagem nas diversas organizações dos reinos da natureza, nos minerais, regulando as forças de atração e coesão, nos vegetais, ampliando a sensibilidade celular, nos animais, afirmando os instintos, no homem, apresentando a nova grande conquista refletida no processo de conscientização. Dessa forma, caminhará o espírito, lastreando-se nas experiências infindas, varando a imortalidade, com a sua imortalidade, e sempre buscando novas formas de consciência. Os dados que a paleontologia possui, nos dias de hoje, das diversas variedades de crânios encontrados, do antropóide ao homem, falam, de modo gritante, da existência de um mecanismo interno, espírito, auxiliado pelos fatores do meio, dirigindo as mutações da forma em veredas prolongadas e extensas, dando à evolução um sentido mais categórico e equilibrado. Teilhard foi o pesquisador que mais bem afirmou o valor dos impulsos internos do mecanismo evolutivo. A doutrina espírita,
com seu atuante dinamismo, acolhendo todo pensamento valoroso, estará sempre credenciada a oferecer os alicerces para uma melhor compreensão dos fenômenos vitais. À medida que o homem se vai firmando na escala dos seres vivos, seu arcabouço externo ou corpo físico representa a consequência e o reflexo do vórtice dinâmico de seu próprio espírito. Seria como que a condensação máxima das influências dinâmicas que, tendo origem num centro apurado de energias criativas, iria sofrendo condensações, verdadeiras mudanças de dimensão, do mais quintessenciado ao mais condensado. De um lado, o espírito com seus campos irradiativos e do outro, o corpo físico, entre o espírito e a matéria, os diversos estados intermediários necessários às ligações, sem mudanças rápidas de estágio dimensional da substância. Desse modo, possuiria o espírito uma série de envoltórios, verdadeiras coberturas, que se iriam adensando à medida que fosse chegando à periferia ao corpo físico, onde estaria a tela comum das manifestações do nosso psiquismo e local onde as experiências da vida seriam mais intensas e necessárias ao psiquismo que se encontra em fase evolutiva. Nesta zona do psiquismo consciente ou de periferia, o espírito absorve um pouco de tudo, inclusive o potencial das dores na obra reconstrutiva de si mesmo. Todos esses envoltórios seriam como que zonas dimensionais diferentes, traduzindo zonas protetoras, filtros equilibradores das energias espirituais e, ao mesmo tempo, representariam véus, paredes obstrutivas a determinadas manifestações de ordem interna sem o devido registro da zona consciencial. Esses envoltórios, ao lado do corpo físico, responderiam por um septenário, expressão comum de muitos fenômenos no planeta. Dessa forma, entre as zonas quintessenciadas do espírito e o condensado corpo físico, existiriam os envelopes dinâmicos intermediários, conhecidos como a zona perispiritual. O envoltório dinâmico mais periférico, em relação direta com as células do corpo físico, teria possibilidades de transmutações e reconstruções, quando da perda do corpo físico pela morte do indivíduo, como equilíbrio energético na nova dimensão de vida espiritual. Assim, também, possibilitaria as necessárias e naturais modificações quando da volta do espírito ao corpo físico. Esta zona energética periférica, com aspecto transmutativo comum, nos processos reencarnatórios e desencarnatórios, representaria um verdadeiro véu obstrutivo que não deixaria passar as correntes dinâmicas integrais originárias das fontes do espírito, sede dos arquivos da alma, senão sob forma velada de tendências, instintos, aptidões e outras apresentações. Dessa maneira, o fustigar da matéria pelas correntes dinâmicas vindas do espírito se daria de tal modo que a zona consciente, psiquismo de superfície, pudesse perceber as sugestões. É como se a corrente espiritual, à medida que se fosse afastando do centro do psiquismo, fosse devidamente adaptada para que as células físicas bem suportassem o seu impacto e traduzissem as suas ordens. Essas sugestões, sob forma de tendências, procurariam alcançar os setores dos centros nervosos mais necessários e carentes, a fim de desenvolverem experiências e ampliarem potencialidades, obrigatoriamente absorvidas pelo dinamismo interno do espírito, sempre a reclamar, na sua ânsia evolutiva, experienciações e aquisições variadas. As janelas da alma jamais estariam escancaradas a revelar o passado, quase sempre carregado de erros, incongruências e instintos primários, por isso carente e necessitado de construção. Para se construírem e neutralizarem as potencialidades negativas do espírito, será necessário o esquecimento do fardo atormentador das vidas pregressas. Somente o processo reencarnatório, das renovações periódicas da personalidade ao corpo físico, com o apagamento temporário do pretérito, poderá oferecer os meios que concorrem para um velamento maior da alma quando no mergulho da condensação física que está submetida. Nesta situação, há a necessidade de a alma ocultar-se e apagar-se por intermédio de seu bloco dinâmico perispiritual.
Com esse velamento temporário e limitado em seus interesses e necessidades, há uma procura, nos atritos do meio, as experiências, o trabalho variável e multiface, quase sempre cercado pelas dores com todos os seus matizes, a ensinar e ampliar as condições reais de evolução. Vez por outra, aqui e ali, numa determinada etapa palingenética, a zona consciente, ou personalidade, percebe suas próprias efusões pregressas, trazendo tantos conflitos, que chegam, muitas vezes, a desencadear neuroses, angústias e aflições incompreendidas, de difícil demarcação pela ciência psicológica de nossos dias, quando solicitada. Os métodos psicanalíticos são métodos que, na essência, visam a desembaraçar os véus das estruturas psíquicas, tentando canalizar os vórtices dinâmicos do espírito para a periferia do corpo físico, a fim de traduzir os símbolos exteriorizados e conseguir seus apagamentos que, em nosso entender, só poderão dar-se pelo valor espiritual de cada ser e pelo esforço das reações consideradas produtivas. Daí, podermos explicar as imensas variações dos sucessos e insucessos que o método em questão e suas diversas variantes apresentam. Por melhor que sejam os processos aplicados nesse setor, os resultados serão diversos em relação direta ao valor evolutivo de cada ser, a cada um segundo o seu merecimento. Isto fala em favor da necessidade de estudo mais categorizado e espiritualizado dos métodos psicológicos zodianos e quanto representará a experiência de um trabalho harmônico para o crescimento evolutivo das fontes dinâmicas ainda carentes do espírito humano. Os diversos envoltórios dinâmicos do espírito têm que ser variáveis em constituição e densificação, em face da evolução espiritual de cada ser. Quanto mais evoluído for o espírito, mesmo fora do campo físico, menos terá condições de percepção de seus vórtices mais internos, pelas densas coberturas que ainda o envolvem, limitando seus horizontes perceptíveis. Somente a evolução, por um processo de rarefação dos envoltórios dinâmicos do espírito, perda de peso específico com respectiva iluminação, poderá fornecer as condições de libertação e ampliação das percepções. Porquanto, maior campo de atividades não pode nem deve ser manuseado pelos insensatos e incapazes. O mergulho na carne, mesmo de espíritos mais evoluídos, constitui sempre uma limitação, em que determinados setores da zona consciente serão sempre fustigados pelas tendências mais íntimas da energia espiritual, como necessidades construtivas de zonas interiores ainda carentes. As realizações da individualidade pelas experiências, crescimento espiritual, trabalhos ou dores, far-se-ão sempre com desconhecimento real dos fatos que reclamam as necessidades construtivas, pela existência dos véus ou envoltórios espirituais. Nestas contingências, à medida que o bloco de experienciações vai progredindo e buscando os alicerces do espírito, vai, naturalmente, atravessando e filtrando-se nas diversas dimensões dos envelopes dinâmicos que constituem a porção intermediária e psicossoma, ou perispírito. Devemos considerar, também, que o esquecimento das vidas pregressas estariam relacionadas às novas estruturas perispirituais que despontam, em cada reencarnação, pela construção do novo corpo físico. Sabemos, pelas informações espirituais, que a forma perispiritual, ao mergulhar no processo reencarnatório, sobre uma diminuição de sua estrutura, isto é, uma condensação de seu corpo dinâmico, com a absorção das aptidões já vivenciadas para os departamentos mais íntimos do espírito. As reduções podem alcançar grau bastante acentuado, a ponto de haver quase que o desaparecimento total do perispírito, embora permanecendo uma reduzida camada onde os impulsos de um novo processo encontrasse apoio. Na formação do novo ser, por condições que fogem à nossa avaliação, da zona dinâmica reduzida o novo perispírito aparecerá à medida que o novo corpo físico se vai formando, denotando que este estará sob orientação daquele. O corpo físico apresentará, quase sempre,
as características da herança dos genitores ao lado da influência orientadora dinâmica do novo perispírito, o que lhe valeu a denominação de corpo organizador da forma. André Luiz nos fala da existência, nesta região, do corpo mental, que acreditamos ser o alicerce das energias perispirituais. O novo perispírito, com todas as suas telas de corpo intermediário e de novas características, apresenta-se como um verdadeiro véu obstrutivo a filtrar o manancial dinâmico estrutural do espírito. Este novo véu perispiritual mostrará as necessidades espirituais a serem construídas sob forma de sugestões e tendências vindas das fontes espirituais, mas não deixará passar, pelos seus canais até os implementos celulares, a totalidade pregressa das raízes do espírito. Vez por outra, haverá escapes de vivências anteriores fartamente comprovadas, mas o comum será a existência do véu obstrutivo que facilitará o esquecimento pregresso e que, por este meio, possibilitará o avanço evolutivo do ser. Todo esse mecanismo envolvente, ao criar barreiras ou véus que favorecem o esquecimento temporário, constitui um bem, uma necessidade, e do mais alto alcance psicológico. O conhecimento dos erros, a lembrança dos fatos e realidades alicerçadas no mal, ao lado dos contingentes de vaidade e orgulho seriam um impedimento natural ao progresso e ao avanço. Quantas vezes, pequenos fatos que nos causam preocupações representam verdadeiros impedimentos às realizações, aos avanços, à construção do próprio ser, o que não seria, se tivéssemos conhecimento de todo o nosso passado milenar, no qual as incongruências, animalidades e crimes são a condição corriqueira e habitual. Que tipo de reações teríamos ao tomarmos conhecimento dos perseguidores, inquisidores e destruidores de toda a ordem, renascidos no ciclo sagrado da família com finalidade de neutralização das desarmonias pregressas? Sob o ponto de vista evolutivo, dois fatores são altamente representativos: a morte e o nascimento no ciclo vital. A renovação do eu imortal, espírito, dar-se-á em ciclos, em respiros, em sístoles e diástoles, onde morte e vida nada mais são do que o recolhimento e expansão fenomênicas. Só com abertura, morte, e fechamento, nascimento, dos ciclos poderá haver avanço, reavivando e esquecendo as experiências porque passa a individualidade, e, como o fechamento do ciclo não se dará no mesmo ponto, a circunferência se vai abrindo sempre numa espiral em busca de infinitas dimensões, onde o espírito vai alcançando infinitas potencialidades ao acercar-se do grande centro dinâmico, Deus, que não se expressará num ponto em sentido espacial, e sim numa dimensão especial, sem limites, impossível de qualificação, percepção e estudo, por nós, nos dias de hoje, devido ao estado evolutivo em que nos encontramos. Bases espíritas na psicologia. A psicologia, sem sombras de dúvidas, sofre grande impulso científico com o advento dos trabalhos de Freud, logo seguindo-se Jung com maior riqueza científica. No final do século XIX e início deste, era a voz corrente entre os estudiosos e elaboradores da psicologia que, se abandonássemos as ideias freudianas, inapelavelmente cairíamos em Jung, porquanto, nesta época, os descortinadores dos véus da alma mostravam-se, com certa eficiência, dentro das razões científicas. Entretanto, novas escolas e modificações nos conceitos dos criadores da psicologia profunda propiciaram outras apresentações. A psicologia profunda muito deve a Jung, não só pela retomada das ideias freudianas onde ele parou, mas, principalmente, pelo enriquecimento de conceitos e hipóteses de trabalho. Jung divergiu de Adler, também seu contemporâneo, por este ter tomado rumos que se afastavam da psicanálise, em reentronizando o eu, fez uma espécie de volta da psicologia à superfície do psiquismo, valorizando, quase com exclusividade, a zona consciente, sem a devida penetração na energética de profundidade como exigência de uma época. Jung, ao contrário,
Ofereceu bons mergulhos no inconsciente criando muitas luzes, mas, mesmo assim, deu violentas paradas por faltarem lastros científicos de elementos outros que tinha receio de admitir oficialmente: a imortalidade do inconsciente, espírito, e o processo renovador das reencarnações. Todas essas discussões mostravam as fraquezas da psicologia profunda diante das estruturas de suas hipóteses. Os mais atilados de então e dos nossos dias, não combatem a ideia do inconsciente, pois reconhecem as autenticidades desse bloco de energias que carregamos. Discute-se, sim, principalmente nos dias atuais, a origem da zona inconsciente e sua estruturação. Se Adler fez um retorno à zona consciente, Jung mergulha no estofo do bloco anímico. Freud fica numa posição intermediária com o mérito de ter sido responsável pela abertura dos véus da alma. Foram, justamente, essas três escolas que possibilitaram os sedimentos onde o movimento psicanalítico tomava assento. Em seu movimento inicial, na Europa, houve muitas discussões, especulações, desconfianças, confianças excessivas, de modo a redundar num mar de hipóteses e interpretações, mas, com o tempo, se foi fixando e tomando um sentido baseado nas escolas que lhe modelaram os fundamentos. Freud foi pioneiro pela descoberta das atividades do inconsciente. A ideia do inconsciente é bem mais antiga. Por ser mais um pesquisador, deu pouca atenção à terapêutica nestes arraiais em que os médicos procuravam arrecadar novos conceitos. Tanto assim que Alexander, uma das grandes estrelas da psiquiatria, disse: essa tradição de pesquisa talvez seja uma das razões pelas quais o método de tratamento psicanalítico mudou muito pouco desde sua origem. Acrescentamos, o método, com sua evolução natural dentro dos conceitos psicológicos, seria mais um método antropológico do que terapêutico, método que buscará, nas novas aquisições por virem, a descoberta do próprio espírito. Jung, ao mergulhar no psiquismo, define o inconsciente coletivo, seus arquétipos e símbolos, faltando-lhe homologar o lastro imenso do pretérito, resultado de autênticas vivências sempre reedificadas pelo mecanismo reencarnatório. A estrutura do inconsciente, apresentada por Jung em 1902, foi o resultado de um estudo atento e bem penetrante sobre o desenvolvimento anímico de uma sonâmbula. Jung percebeu a existência dos mecanismos do inconsciente, mas esbarrou no processo de mortalidade. Isolando esta proposta, além da difícil aceitação pelo meio científico, criou, com sua enciclopédica cultura, uma psicologia de difícil entendimento. Em 1916, fez novo retoque sobre a conceituação do inconsciente e nos dá uma palavra final sobre o assunto. Em 1928, assim mesmo afirmando que cabe ao futuro uma melhor avaliação de sua energética. Entretanto, deixou bem demarcado que a mente possui legados e conteúdos históricos, verdadeiras moldagens arcaicas que se tornam presentes na zona consciente, por diversos motivos, principalmente os de caráter emocional. Muitos quadros clínicos da psiquiatria, lastreados em exaltação emocional manifesta, podem remover para a zona periférica do psiquismo, zona consciente, aqueles blocos de energias internas como se fora uma drenagem. Tudo isso vem mostrar uma verdade psicológica que só poderá ser entendida com a ideia de perenidade do inconsciente, o que vale dizer, de imortalidade. Inconsciente imortal, com seus conteúdos históricos, só poderá ser compreendido como espírito perene, lastreado nas experiências reencarnatórias. Dentro do pensamento espírita, imortalidade, reencarnação, comunicações entre espíritos, melhor compreenderemos a abertura freudiana e a construção junguiana, apesar das suas ainda limitadas proposições. Até hoje os psicologistas não conseguem bem entender Jung sobre os arquétipos, a ponto de Ramon Sarro dizer que os arquétipos não podem ser a decantação de vivências de nossos antepassados pré-históricos. Serão produtos das atividades da imaginação.
Mas, o que é a imaginação? Mas, qualquer que seja o pensamento sobre os arquétipos, a realidade dos mesmos não pode ser negada. A personalidade maná, abordada por Jung, com suas estruturas arquetípicas, mostra a importância desses fatos psicológicos. Personalidade maná, ser pleno de qualidades ocultas em termos junguianos e merecedora de análise. Reconheço que em mim atua um fator psíquico que se oculta diante de minha vontade consciente. Inspira-me ideias extraordinárias, ao lado de produzir afetos e caprichos em minha natureza. Sinto-me importante diante desses fatos e, o que considero pior, estou atado a esses fatos de modo a admirá-los. Muitos consideram e traduzem essa confissão como típica de um temperamento artístico e mesmo filosófico. Acentua ainda Jung, a personalidade maná é dominante no inconsciente coletivo, é o arquétipo do homem poderoso em forma de herói, mago, santo, curandeiro, dono de homens e espíritos, amigo de Deus. Não podemos deixar de ver e sentir o tácito reconhecimento de Jung dos processos espirituais na psicologia, embora tendo de contorná-los e aproximá-los da ciência de seu tempo. Basta, para isso, analisar a essência da doutrina espírita. Foram as expansões dos arquétipos que propiciaram a Jung a construção de interessantes explicações de muitos fenômenos psicopatológicos, incluindo as neuroses, afastando-se das ideias freudianas que tudo localizavam na infância. Ampliando os conceitos das neuroses, chega a admitir uma espécie de ancestralidade dos arquétipos neste contexto, coisa, aliás, que ficou muito a desejar. Tudo isso porque o método psicanalíticos de psicanálise conduzem ao conhecimento das estruturas psíquicas, jamais a um vibrante método terapêutico. Daí, sermos daqueles que defendem os métodos de análise do psiquismo como métodos de pesquisa antropológica. É bem verdade que diante de um melhor conhecimento poderemos ter melhores possibilidades de tratamento. A sondagem em uma boa trilha pode levar ao tratamento, mas ela, por si só, não é método terapêutico. Se atentarmos para os arquétipos, a personalidade maná, o relacionamento com as neuroses e tantas outras explosões do inconsciente na zona consciente, anotadas por Jung, quer as de caráter rígido e as conotações patológicas, chegamos à conclusão de quantos conceitos da doutrina espírita asseguram melhor compreensão e avaliação da zona inconsciente que, em última análise, representa o espírito. Os arquétipos junguianos, nas malhas estruturais do inconsciente coletivo, só podem mostrar autêntico sentido, se demos a eles a natural formação arquimilenar ao lado da constante construção maturativa nas experiências das etapas reencarnatórias. Quando Ramon Sarro conclama que o arquétipo não pode ser a decantação de vivências de nossos antepassados pré-históricos e que somente a imaginação poderá assim concebê-los, é por ter ficado num grande impasse ao perceber, no arquétipo, a história da humanidade. Podemos mesmo afirmar, os arquétipos são as construções adquiridas nas imensas etapas reencarnatórias, às expensas das diversas personalidades corpóreas que vamos desfilando pela vida afora. Por tudo, achamos que Jung foi um dos grandes missionários da psicologia, muito fez e mostrou, tentou muitas vezes aproximar-se da metafísica, naquilo que a ciência do seu tempo podia suportar. Se hoje retomarmos a psicologia de Jung e conceituamos as zonas do psiquismo, colocando os arquétipos sob forma de núcleos em potenciação e os situando numa zona específica denominada inconsciente passado, e admitindo a esses núcleos um constante burilamento e crescimento diante das experiências milenares das reencarnações, cremos que melhor atenderemos a psicologia. Diante da imortalidade do inconsciente ou zona espiritual e da comunicabilidade dos espíritos em face dos fenômenos mediúnicos com suas múltiplas facetas, melhor entenderemos os complexos afetivos e a personalidade maná tão bem equacionados por Jung. Com isso, poderemos ajudar a construção da psicologia com as exigências próprias de cada época,
compreendendo os lidadores e construtores onde os lugares de Freud e Jung já estão reservados. A doutrina espírita, perante as aquisições e pesquisas dos dias atuais, lastreada nas experiências de todas as épocas, possui condições de oferecer ao homem aturdido da nossos tempos um caminho bem autêntico, sem afastá-lo de suas verdades científicas. A doutrina espírita se faz, por excelência, dinâmica, acompanhando o pensamento humano, dando-lhe, entretanto, lógica e fé raciocinada como elementos indispensáveis para o surgimento do homem novo. O homem novo, que nada mais seria do que a velha estrutura, mais bem burilada e temperada nos contratempos e gratificações psicológicas, em novos corpos, mais ágeis, exigindo, principalmente da sua zona psíquica, antenas da evolução, o esclarecimento das estruturas espirituais. Posições mediúnicas. Quando a energética espiritual alcança a faixa alminal, portanto, participando do processo de conscientização, muitos fatores de importância despontam, salientando-se, entre os mesmos, como de maior interesse na vida social humana, a responsabilidade. Este fator estará sempre condicionado ao grau de evolução do homem. Quanto mais evoluído, maior a sua responsabilidade em face do processamento da vida. Quanto menos evoluído, menor a responsabilidade pela ausência de conhecimentos e reduzido campo de experienciações. Quando a energética espiritual abandona a faixa fragmentária do psiquismo, característica do setor animal, tende a um processo de totalidade a refletir-se em percepção psíquica de conjunto, na qual os mecanismos do raciocínio, mais bem arregimentados, são acompanhados pela intelecção e campos emocionais mais ajustados. Nesta fase, os fenômenos paranormais, já existentes desde o psiquismo fragmentário, mais bem se expressam pelo campo enriquecido da consciência. Se observarmos o processo evolutivo do psiquismo em face dos fenômenos mediúnicos e naturalmente relacionando-os com uma maior sensibilidade do ser, teremos, como degrau inicial, o chamado mediunismo. Pelo exercício e adequado desenvolvimento caminharíamos para uma mais expressiva posição que poderemos denominar, com Kardec, mediunato. No mediunismo teríamos uma faixa fenomênica bastante ampla, alcançando os parâmetros da escala animal. O animal não tem mediunidade, mas pode perceber inúmeros fenômenos paranormais incluídos na categoria do mediunismo. Pode participar de vidência, audiência, etc., mas será incapaz de ser medianeiro de uma ideia, pelo seu psiquismo ainda fragmentário que não oferece condições intelectivo-emocionais. Assim, a faixa fenomênica mais evoluída dos fatos paranormais, caminhando em estrutura psíquica mais adequada e quando exercitada nas trilhas de uma ética bem desenvolvida, estarão enquadradas nas vivências harmônicas da mediunidade, ou seja, do mediunato. Diga-se, também, que na espécie humana, no qual o psiquismo já apresenta condições de entendimento pela intelecção, muitos fenômenos mediúnicos, desordenados e sem alcance ético, devem ser enquadrados em simples mediunismo, isto é, o fenômeno se dá, porém com características ainda rústicas e sem comportamento ajustado, por não existir uma real compreensão do seu alcance e finalidade. Em tudo isso entra em jogo um fator de muita importância que é a compreensão, pelo sensível, ou médium, das finalidades e razões do fenômeno mediúnico. Foi aí que a doutrina espírita teve capital influência quando muito bem situou toda a fenomenologia do psiquismo que se tem revelado, em variadas angulações, as nossas percepções. Assim, podemos falar em comportamento do médium, sobre o qual múltiplos elementos poderão ser anotados: a educação, o caráter, o tipo psicológico, o meio ambiente de trabalho, o orientador e o de maior importância, que vem a ser o conhecimento da doutrina espírita. Diante desses fatos, com inúmeros parâmetros, podemos aquilatar influência sobre a desenvoltura do fenômeno mediúnico que, quando ajustado,
apresentará positividade em qualquer das trilhas seguidas. Quem já traz consigo a sensibilidade mediúnica, com variações e nuances de acordo com o biótipo psicológico e ampliadas nos exercícios calcados em bases morais condizentes à ordem e harmonia, é claro que irá apresentando, no dia a dia, uma autêntica conquista construtiva. De um simples vagido de mediunismo, na espécie humana, pode-se alcançar, pelo ajustado trabalho, o mediunato que traduz felicidade pelo dever cumprido. Em toda estrutura do processo mediúnico a ética de uma moral sadia segura os alicerces de aquisições para o espírito, representando, também, proposições liberatórias em todas as latitudes e, principalmente, nos casos de mediunidade, de prova. Sem sombra de dúvida conclui-se que a fenomenologia mediúnica, com sua característica de espontaneidade, reflete-se sempre pelo seu próprio impulso, isto é, a mediunidade existe desde o início, em graus bem específicos a cada ser. Cabe ao médium melhorar com exercícios adequados, educação, elostecimento de fraternidade e tantos outros fatores positivos da vida, a estruturação do mecanismo. É como se a mediunidade, para desenvolver-se em condignas posições, necessitasse do bem como combustível ideal. Toda a estruturação do fenômeno mediúnico, em tese, se faz na zona perispiritual, zona em que a mensagem do espírito comunicante encontra conotações vibratórias com o receptor, o médium. Este, após processo elaborativo nas desconhecidas paragens do inconsciente, ou zona espiritual, transfere, sem conhecimento do mecanismo em apreço, para a zona consciente, o teor da comunicação, ou mensagem, que será revelada de acordo com suas próprias condições psicológicas. Podemos dizer que, por mais segura, ajustada e precisa que seja uma mensagem, existirá sempre o colorido do médium. A máquina mediúnica, mesmo sem modificar o teor da mensagem, mostra a impressão metabolizada em seu arcabouço psicológico. Daí, a predileção para este ou aquele médium que melhor possa traduzir o componente intelectivo emocional dos variados comunicantes. Qualquer que seja a variedade e mediunidade que o sensível revele, terá de ser sempre estruturada no trabalho fraterno e no ajustamento de propósitos evolutivos, a fim de que uma rota possa ser percorrida com objetivação e finalidade. Ninguém poderá alcançar os degraus mais altos e ideais da vida sem passar a vivenciar os degraus inferiores que lhe serviram de lastro e alicerce. É no trabalho condigno do dia a dia, reservado a cada ser, que conseguiremos iluminar os nossos caminhos e melhor perceber os horizontes excelsos que nos aguardam. Em torno da mediunidade. O processo mediúnico ainda não está compreendido em sua totalidade, mesmo porque o pensamento do homem ainda é bastante diversificado e embaraçado pelas equações filosóficas em vigor. Apesar de tudo, boa parte da humanidade já aceita ideias sobre mediunidade, sendo bastante restrito o número daqueles que penetram na mecânica do processo. Podemos asseverar que a mediunidade, representando um quadro expressivo de paranormalidade, é fenômeno que se passa na mente humana com específicas e avançadas características psicológicas. Os fenômenos mediúnicos podem despontar de modo lento e progressivo, como também por meio de características ostensivas, ainda mais, nessas duas posições, em graus bem variáveis. Esses fenômenos podem responder, pela sua inusitada e tão expressiva mecânica, como um valioso processo dentro da evolução humana. Acreditamos mesmo que as futuras civilizações participarão desse processo psicológico com bastante riqueza de detalhes e de modo natural, como hoje se observam as equações psíquicas nas estruturações intelectuais. Podemos perceber que esses delicados e sutis processos se mostram, de modo bem comum, nas crianças até os 7 anos, em média. Nessa fase da infância, os laços perispirituais, organizador biológico, com as células físicas, por se encontrarem como que levemente atados e de fácil desligamento,
propiciariam a mais fácil perceptibilidade da dimensão espiritual. Muitas crianças participam desses mecanismos, porém sem tradução exata dos mesmos, confundem a realidade física com a espiritual. Um observador atento, diante das atividades infantis, pode catalogar muitos fatos de interesse, embora nem todos estejam ligados a uma participação espiritual. Após os 7 anos de idade, época, aproximadamente, em que os laços fluídicos do perispírito já se encontram bem definidos, atados, a realidade do mundo físico passa a ser dominante. Contudo, alguns médiuns ostensivos, mesmo dentro desse período até a conclusão da adolescência, apresentam atividades mediúnicas sem óbices de qualquer natureza. O mais comum seria o despertar mediúnico, após a conclusão da adolescência, quando o organismo adquiriu a evolução física necessária, a fim de que as telas nervosas, bem mais amadurecidas e perfeitamente nutridas pelo conjunto das glândulas endócrinas, se possam adequar com mais precisão ao processo em pauta. Assim, entre os 17 e 20 anos seria a época do despertar mediúnico nos mais sensíveis, a conservar-se de acordo com as possibilidades de desenvolvimento e exercícios, tanto mais positivo quanto mais expressivo for esquemético e moral. Os fenômenos mediúnicos, quando obedecendo ao plano adrede preparado, dentro de componentes morais bem acentuados, podem tomar as características de missão, valendo a denominação mediunato. Quando o processo se torna eventual, quase sem finalidade e alcance, sem aquela característica dinâmica do mediunato, valeria a denominação de simples mediunismo ou mediunidade estática, generalizada pela inexistência dos valores que lhes dariam estruturação evolutiva. Todo processo mediúnico representa um estado psicológico específico, à custa do deslocamento das energias psíquicas, em especial textura e vontade dos participantes do processo, o espírito comunicante e o médium, intermediário, receptor. É claro que a energética em ação é psíquica, de uma fonte psíquica para outra, de um campo mental para outro, a representar uma das grandes forças cósmicas. A física moderna considera a existência de 4 forças no universo. A. Interação forte, limitada às partículas do núcleo atômico, mantendo unidos, principalmente, os prótons e os nêutrons. B. Força eletromagnética, 140 vezes mais fraca que a primeira, atuando sobre as partículas atômicas portadoras de carga. O elétron do átomo sofre sua direta influência. C. Interação fraca, também denominada pequena força nuclear atômica, é 100 trilhões de vezes mais fraca que a interação forte. É a força que regula e orienta os saltos dos elétrons e fótons dos núcleos, observados nos átomos radioativos. D. Força de gravitação, a mais fraca das 4 forças. Entretanto, parece bem forte quando notamos a queda dos corpos em direção ao solo. É a força que mantém o sistema solar unido e o sistema galáctico. Essa força nos chama mais atenção, porquanto as 3 outras são como que aprisionadas nas estruturas da matéria, enquanto que a gravitacional, infinitamente mais fraca, se expande a incomensuráveis distâncias. Neste quadro cósmico poderíamos incluir mais 3 forças. I. Força psi, desenvolvida na própria organização do ser. A força em que os vórtices do espírito orientariam o perispírito e este, por sua vez, o corpo físico. Portanto, seria uma variedade de campo energético limitada à organização dos seres, uma força que propiciaria a individualidade, espírito, orientar e manipular a personalidade, corpo físico, refletindo-se num determinado biótipo ou arcabouço psicológico. F. Força psíquica, força de nosso intercâmbio, comunicação e atendimento, força de envolvimento nas diversas criações orientadas pela vontade. Seria a força do psiquismo, como processo criativo, transformando-se e interpenetrando os seres.
Nessas condições entenderíamos as criações intelectuais, os mecanismos psíquicos em suas expansões externas, em que a manifestação do processo mediúnico teria assegurado a sua posição. G. A força divina, um campo infindável de energias, é representar a imanência de Deus. O centro transcendente divino sempre espargir as suas irradiações pelo universo, como campo imanente, onde nos encontramos mergulhados em nossa reduzida gleba cósmica. Considerando esse esquema das forças, situamos a mediunidade como resultado de um processo que tomaria nascimento no campo de energias da força psíquica. Não sabemos que elementos seriam esses, se corpúsculos ou ondas, ou mesmo uma associação sob forma de pacote de ondas responsável por tão específica dinâmica. Conhecemos sim, os resultados, os fatos e alguns ângulos de manifestações de suas interações, mas desconhecemos a estruturação do processo mediúnico. Seria bem certo dizermos que o nosso intelecto ainda não se encontra preparado para definir e avaliar tal proposição. O processo mediúnico sofrendo, como referimos, influências de acordo com a idade do ser, mostrar-se-á, também, com tonalidades e coloridos de muitos matizes. Podemos asseverar que não existe uma manifestação igual a outra, embora o processamento se assemelhe e se mostre dentro de condições aparentemente idênticas. A energética psíquica que participa do processo investe a condição de afinidade e sintonia, levando-se em consideração o grau qualitativo do fenômeno e que estará relacionado com o grau evolutivo do comunicante e do médium. O fenômeno mediúnico, ao desenvolver-se na organização material, encarnado, necessita de telas psíquicas adequadas e, por serem materiais, sofrem influências do sistema nervoso vegetativo, do sistema cérebro-espinhal e da cadeia glandular, portanto do arcabouço neuroendócrino que o médium carrega. Ainda não sabemos o modo como essa estrutura neuroendocrina poderá influir na fenomenologia mediúnica, mas, pelo conhecimento que já possuímos a respeito dos biótipos psicológicos, podemos tirar as necessárias lições dessas influências. As glândulas endócrinas, por intermédio de suas elaborações hormonais, regularizam e ordenam as manifestações do psiquismo. Essa influência é de tal ordem que, hoje, os cientistas estão no encalço de certas manifestações psicológicas diretamente ligadas à glândula pineal. Acham mesmo que a epífise ou glândula pineal representa um relógio biológico e, como tal, os fenômenos psicológicos estariam coligados em suas telas específicas. André Luiz nos tem fornecido, pela mediunidade de Francisco Xavier, informações dignas de registro, em que a glândula pineal estaria comprometida com as manifestações mediúnicas e, de tal forma, que seria responsável, no nosso entender, pela orientação e respectiva transmutação dos dados espirituais, em dados intelectivos, na zona nobre talâmica da base cerebral e, daí, partindo para os respectivos centros nervosos do córtex, onde as informações alcançarão o entendimento da comunicação. As mensagens mediúnicas variarão em suas expressões e manifestações, e serão tanto mais sérias e qualitativas quando maior for o estofo moral do médium. Este, qualitativamente situado, só sintonizará com forças psíquicas construtivas e ordeiras. As estruturas profundas do psiquismo humano, diante dos exercícios mediúnicos, vão como que, no dia a dia, abrindo comportas e absorvendo as aptidões que o processo em pauta pode determinar. A absorção dessas aptidões, sedimentando-se nas íntimas estruturas do espírito, vai criando zonas específicas que responderão como fontes ativas e sempre facilmente despertadas pelas influências espirituais externas. Seriam campos energéticos encravados no psiquismo de profundidade despertados por influências especiais e na mesma gama vibratória em que o médium se situa. Reforçando a ideia, poderíamos dizer que esses campos, assim construídos, responderiam por autênticos reflexos condicionados do espírito.
Precisamos entender, também, que as manifestações mediúnicas inundam a organização do médium, ficando com ele a essência que o processo propicia. Quando o mediunismo é sério, obedecendo às regras de um mediunato, absorve o trabalho construtivo e avança na evolução. Não acontecendo o mesmo com o fenômeno mediúnico desordenado e comandado pelas mentes em desalinho, em que o médium será palco de forças vampirizantes e obsessivas. Com a mediunidade mal conduzida, o médium propiciaria uma série de reflexos em sua organização física, dentre os quais podemos salientar grupos de sintomas bem caracterizados a desembocarem nos diversos graus de obsessão. A. Perda de vitalidade, desgaste físico com depressão. B. Distúrbios neurovegetativos, mostrando as tão conhecidas reações psicossomáticas, assunto de profundo interesse científico. C. Excitações constantes, a desenvolverem os múltiplos e extensos quadros de ansiedade. D. Pontos máximos da obsessão a manifestar-se nos quadros histéricos, epilépticos e, posteriormente, nas severas psicoses. Nuances mediúnicas. Por muito tempo, dúvidas haviam da realidade das comunicações espirituais. Compreende-se, perfeitamente, que os investigadores pouco lastreados, em suas próprias mensurações, colhessem resultados pouco animadores, para não dizermos duvidosos. As comunicações mediúnicas realizam-se em faixas subjetivas, deixando o nosso terreno intelectivo analítico, de bases objetivas, como sem possibilidades de avaliações. Partindo dessa premissa, as análises dessas comunicações só poderão ser feitas por indivíduos que possuam vivências no campo psicológico e, principalmente, nos denominados parapsicológicos. É preciso registrar que as comunicações mediúnicas, de toda a natureza, inclusive as realizadas com médiuns exercitados, bem traduzem o conteúdo das mensagens, porém, sempre carregando as tinturas do médium ou aparelho receptor. Isto quer dizer que o espírito comunicante, ao refletir-se no médium, utiliza o que mesmo possui. Se é um médium de arcabouço psicológico evoluído, encontrará boas condições para exteriorizar seu pensamento. Se o médium apresenta, pelo seu dia a dia, pouca evolução, traduzida em reduzidas condições psicológicas, é claro que o comunicante não encontrará elementos específicos a fim de expressar a desejada mensagem. Tudo isso é bem claro como regra geral, porquanto, em casos especiais, a lógica nos faz pensar que a influência espiritual será de tal ordem, a ponto de suplantar muitas deficiências no médium que não possua certas condições. Os requisitos evolutivos dos médiums não podem ser analisados e avaliados diante do seu atual arcabouço psicológico, porquanto, muitos deles se encontram em singelas reencarnações intelectuais, embora possuindo um rico e experiente pretérito. Na recíproca dessas propostas poderemos ter outros tantos ângulos de avaliações. Assim, não será fácil aos avaliadores pouco afeitos essas pesquisas compreenderem muitos dos fatos como das inusitadas angulações da mecânica mediúnica. Através de mais de 3 décadas de observações pelos campos da mediunidade, acolitado por informações espirituais de variados matizes, concluímos que o espírito comunicante, nas denominadas incorporações mediúnicas, emite a mensagem com os valores de seu pensamento, incluindo o idioma que melhor manipula. Toda essa carga psicológica será como que incrustada, após aceitação pelo médium, nas malhas vibratórias da zona perispiritual do receptor. Desse modo, haveria um encontro de vibrações da vontade e apelo do espírito com a vontade e resposta do médium, devido à sua vontade e aceitação. O perispírito do médium, inundado pelas emissões do perispírito da entidade comunicante, absorve essas correntes superiores de pensamento, comunicações harmônicas, com toda a carga de que se acham investidas. Desse modo, o perispírito do receptor enriquece-se do referido material e passa a manter a corrente,
que sempre existe nos indivíduos, em direção às células físicas. Nesses casos específicos, o perispírito traz, além do que é realmente do espírito do médium, os elementos enxertados pelo perispírito da entidade comunicante, transferindo toda essa carga para a zona material. O médium adestrado na vivência mediúnica acaba compreendendo o que é seu e o que é do espírito comunicante, nos casos da chamada mediunidade consciente. No caso de mediunidade semiconsciente ou inconsciente, a distinção torna-se mais fácil. Realmente, será na zona de transição entre o perispírito e a matéria que esses delicados mecanismos psicológicos se expressam. As correntes perispirituais, à medida que se aproximam da matéria, células físicas, vão modificando o teor de suas energias específicas, possibilitando, nessas transformações, os adequados símbolos que as células nervosas ou neurônios tenham condições de entender e expressar os pensamentos captados. Nessa transmutação, a tela neuronial traduzirá, de acordo com as suas condições, a carga que o perispírito, já enriquecido pela mensagem, carrega. Anote-se, como de importância, que a zona perispiritual do médium será a região que manipulará o pensamento do comunicante. Se a comunicação é fornecida por um espírito que utilizou o idioma desconhecido pelo médium, nesta região dar-se-ia a transmutação de linguagem, que será tanto mais ajustada e específica se o médium possuir experiências pregressas naquele idioma, mesmo desconhecendo no momento presente a língua em pauta. Tudo isso quer dizer que o delicado mecanismo mediúnico será realizado de modo a que a zona consciente do médium não intervenha, isto é, seria um processo apropriado e manipulado pelos campos internos do psiquismo, zona espiritual ou do inconsciente, onde a zona consciente não possui direta interferência. Pela natural e acertada vontade de realização do fenômeno pelo médium, haveria aberturas e facilidades de passagem da carga mensageira pelos campos terminais do psiquismo, onde as expressões conscientes se mostram na estrutura intelectual. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a respeito da linguagem dos desencarnados, nos fornece os seguintes dados. Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará de poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-os a lhes expedir os conceitos. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que lhe são próprias. Até o momento ainda desconhecemos os detalhes dessa complexa estruturação que é o fenômeno mediúnico. A fim de compreendermos como o processo se deve dar, é que fizemos a descrição acima, em síntese, como hipótese de entendimento. Este mecanismo estará amparado não só em observações e convivência do fenômeno, como também pelas informações espirituais criteriosas, apesar de quase sempre reduzidas, coisa de fácil compreensão. Consideremos, também, como de valor, na avaliação da fenomenologia em pauta, as pesquisas realizadas com as regressões de memória. O nosso trabalho sobre regressão de memória, auxiliado pela hipnose, forneceu bom material para ilações neste campo. Anotamos que alguns daqueles que participaram das regressões de memória, em recordando determinada etapa reencarnatória pretérita, falava a língua da época. Em raros casos registramos algum arrastado sotaque, devendo-se, esta condição, à atual tela consciente, onde os dados pretéritos tinham dificuldades de se mostrarem integrais em sua origem. Joeirando-se estes pequenos e reduzidos fatores,
As forças internas do regredido, isto é, seu bloco energético anímico, mostrava grande parte do passado pelas aberturas que a hipnose determinou na zona consciente. Trazendo esses fatores para o